Boa noite, quero saudar a todos, bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui conosco e quero saudar a todos, em especial aos nossos visitantes, muito bom ter vocês conosco aqui e dizer que vocês se sintam bem acolhidos aqui no nosso meio. Eu quero, assim como estamos, eu vou fazer uma oração para começar a nossa reunião. Senhor Jesus, chegamos a Ti em oração para Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que Tens nos dado. Também Te pedimos, Senhor, que estejas presente na nossa reunião, Senhor. Esteja nos usando, Senhor, em Tuas mãos para que possamos transmitir a Tua palavra, Senhor, aos que estão ouvindo, Senhor. Te agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas e abençoa toda a nossa reunião, Senhor. Te agradecemos por tudo que Tens feito por nós até aqui. Em Teu nome, amém. Eu quero ler um texto hoje que encontramos em Coríntios 16, versículo 16, capítulo 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aqui vemos que devemos estar sempre atentos contra as armadilhas que nós enfrentamos a cada dia, as armadilhas do inimigo, e sempre nos manter com a nossa fé em Deus. E sempre, daí fala que portai-vos varonilmente, daí eu fui procurar, nos portar fortes, corajosos, que é o significado, para sempre podermos ajudar uns aos outros, e que tudo que fizermos possamos sempre fazer com amor. E como eu sempre falo aqui, o nosso tema é homens com propósito. Se fizermos tudo com amor e nos manter na fé, vamos cada dia melhorar como homens, na nossa família, na nossa sociedade e aonde nós sempre estamos, no meio que vivemos, né? E acho que esse é o nosso objetivo, né? Cada dia estar melhorando como pessoa e a cada dia aprender mais da palavra. Agora, vamos nos colocar de pé e eu vou convidar o Lucas e os que vão nos ajudar no louvor. Vamos estar cantando os nossos corinhos. Hoje o Vili não pôde vir, daí o Lucas vai nos dirigir e passo para ele agora. Boa noite, pessoal. Então, que bom que cada um de vocês veio aqui, né? E uma vez por mês a gente se reúne aqui, né, como homens, que a gente se reúne mais do que uma vez por mês, mas como homens é uma vez, né? E a gente não se reúne apenas aqui para estar jantando e conversando e para ouvir a palavra, mas também para louvar a Deus, né? Que louvar a Deus possa ser um hábito nas nossas vidas, né? E porque Deus, Ele habita no meio dos louvores, né? Então, vamos estar cantando essa música, um corinho bem antigo, reunidos aqui só para louvar o Senhor. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, ao
conosco vai ficar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Vamos estar cantando mais uma vez agora com palmas? Agora já aprenderam bem? Então vamos lá de novo. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui. Está louvando com aquela música que o tio Vila sempre gosta de cantar, O Céu é um Lindo Lugar. E daí nessa música a gente faz aquela divisão. Vou pedir para o Jonas vir para cá e o Flávio para lá. Depois, primeiro nós vamos cantar tudo junto, daí depois aqueles bancos lá canta junto com o Flávio e com o Jefferson, e aqui junto comigo e com o Jonas. Então. Vocês continuam. Nós entramos depois. Mas tudo junto. Cheio de graça sem par, meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar, sem par, meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. Então vamos de novo, que nós nos combinemos quem que ia entrar de cada vez. Então nós repetimos, vocês fazem. Vocês continuam normal. Vocês continuam normal, e nós então. entramos no céu. Todo mundo junto agora. Agora vai. Então tá. Mais uma vez todos juntos. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. E agora a gente vai estar ensinando uma música nova aqui.
que ela fala da fidelidade e da bondade de Deus, né? Que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos estar orando aí. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, que estás a todo tempo conosco, Senhor, e és tão bom. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós até aqui. Também agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Em teu nome oramos. Amém. Podem sentar. Boa noite a todos. Flávio vai largar a listinha aí, para você colocar o seu nome, para a gente deixar registrado quem esteve conosco. E assim que todos vocês sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos pensar num tema que eu coloquei assim, uma trajetória horrível, mas que é previsível. Sabe aquelas coisas ruins que a gente olha e fala, será que vai dar errado?
Aí a gente pensa, é lógico que vai dar errado. E a gente vai lá e fala, mas eu vou fazer mesmo assim? Quem de nós nunca deu pelo menos uma cabeçada dessa na vida? Talvez os que são bem novos ainda não, mas tem muita coisa que acontece assim, né? Coisas na vida que a gente faz sabendo que não vai dar certo. E não é nem assim, não vai dar certo. Ou então, talvez não vai dar certo. Tem chance de dar errado. Tem algumas coisas que a gente sai assim de partida já, tendo toda a certeza que não vai dar coisa que presta, mas a gente tem essa capacidadezinha terrível, né? A gente vai lá e faz mesmo assim, né? Depois a gente olha e fala, poxa vida, por que eu fiz isso, né? Por que eu agi dessa maneira, sendo que eu sabia que não ia dar certo? Isso vale para todas as coisas, desde as mais simples. Sabe aquelas coisas bem bobas assim que a gente vê acontecendo? Tipo daquilo que a gente tem ouvido bastante por aí, né? Quem não ouviu ainda, né? Quem não tem as manhas não entra não, sem instrução de um profissional. Né? Daquele memezinho, né? Não sabe fazer, não faz. Se não sabe como fazer, não bota a mão, que vai dar errado. Desde coisas muito simples, muito toscas, até algumas coisas que realmente são muito sérias e não tem volta. Né? Tem coisa que não tem como você mudar depois que você fez. Você pode fazer diferente depois, graças a Deus, mas tem algumas coisas que não dá para voltar. Tem coisa na vida que se a gente faz, não tem como voltar e mudar a situação. Por isso eu quero pensar com vocês na vida de um homem que tinha tudo para dar certo. Sabe aquele cara que surgiu do nada e Deus falou, vou te abençoar, vou usar a sua vida e tudo dá certo, até o momento de algumas coisas subirem a cabeça dele, ele começar a se achar demais. E aí entrar por esse caminho de fazer algumas coisas sabendo que certamente ia dar errado. E esse homem se chama Saul. A gente já falou alguma vez sobre Saul aqui, mas ele é um bom exemplo de pessoa que consegue estragar tudo. Sabe aquela pessoa que parece que tem o dom, né? Tudo que bota a mão, estraga. Né? A pessoa tem tudo para dar certo, mas ela consegue bagunçar todas as coisas boas que Deus proporciona, que Deus vai fazendo em sua vida. Então a gente vai fazer assim, eu vou falar um pouquinho para vocês da vida de Saul, vou lendo os textos aqui e falando, né? Tem vários textos, mas eu vou lendo, falando. Uma boa parte de vocês talvez conhece toda a história de Saul, primeiro rei de Israel, mas talvez nem todos, então para a gente contextualizar e saber de onde esse cara veio, o que Deus prometeu para ele, o que Deus ensinou para ele, e o que ele conseguiu fazer com tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, diz assim, falando sobre o seu pai de Saul, diz assim, ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, tipo nós assim, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros, então ele era um cara que se destacava no meio dos outros. Falava da aparência, mas só essa questão de falar, para aquele tempo, que os mais altos batiam no ombro dele, né? Tipo, ninguém era tão alto quanto ele. Isso tinha um valor muito grande naquela época. Né? Em época de guerra, em época de você ser forte, de participar de guerra e coisa assim, isso agregava um valor muito grande a ele. Então ele se destacava diante das outras pessoas. Um dia, né, eu não vou ler o texto, senão nós vamos ler 30 capítulos aqui, daí vamos ficar aqui 3 dias lendo. Certo dia, o pai de Saul tinha os seus animais e um dia algumas jumentas, não eram nem ovelhas, algumas jumentas, elas fugiram. E o pai dele falou, viu, pega mais alguém e vai procurar as jumentas. Só que assim, naquele tempo não era assim, cerquinha aqui, cerquinha ali, o negócio era aberto, né? Então vai procurar. E saíram em busca daquelas jumentas por muito tempo, procurando elas porque elas eram muito importantes. A gente sempre tem aquela visão assim, as ovelhas eram o principal. As jumentas não eram o principal daquele tempo, daquela época, não era o principal animal que as pessoas poderiam ter. Mas naquele contexto, para aquela família, até as jumentas eram importantes. Versículo 21. Seguindo o texto, diz lá assim, Saul respondeu, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Ele se identifica aqui como uma pessoa extremamente simples, humilde, pobre, quase um nada.
Ele vai colocando assim, de todo mundo que existe aqui em Israel, se é dividido entre as tribos de Israel, a minha é a mais simples. De todas as pessoas da minha tribo, os clãs, as famílias, a minha é a menor. A minha é mais insignificante. Isso justifica por que ele saiu procurando jumento. Entendeu? Não era algo muito de valor comercial alto, nada disso. Mas para quem não tem nada, qualquer coisa é importante. Quando a gente não tem para onde correr, qualquer pequeno detalhe faz toda a diferença. E aí Deus chega e usa um homem chamado Samuel para falar com ele, para anunciar para ele algumas coisas sobre a sua vida. Coisas básicas, por exemplo, assim, você é um nada. E aí aparece um cara chamado Samuel e diz assim, viu, Saul, então, você vai ser o rei. Entendeu? Você vai ser o cara que vai mandar nessa nação. Ah, mas eu sou de todo o povo, do menor, não sou nada. E aí ele fala assim, não, mas é você mesmo que vai ser o rei. Você vai ocupar um lugar muito alto, que nunca tinha sido ocupado por ninguém até então. Israel não tinha rei, né? Tinha o sacerdote, né, que estava ali junto com o povo, agia como profeta, como juiz, fazia tudo. E aí o povo de Israel olhou e falou assim, viu, mas todos os povos têm reis e nós não temos, então a gente quer um rei também. E aí Deus insistiu com eles, falando assim, viu, não faz isso. Não vamos separar as coisas, não vamos separar o governo do sacerdócio. E o povo insistiu. Então Deus falou, então tá bom, vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. E no meio de tudo isso, Deus fala com Samuel, dizendo assim, ó, você vai lá falar com Saul, aquele cara que foi atrás de uma jumenta, porque não tinha, talvez, o pão para comer em casa, cara mais simples, você vai atrás dele e vai dizer que ele vai ser o rei. Preste atenção nisso. Samuel, que foi falar com Saul, Samuel era o sacerdote. O sacerdote era responsável pelos sacrifícios naquela época. Né? Contexto de Antigo Testamento, antes de Jesus. Para pedir perdão para Deus, para agradecer, tudo se sacrificavam animais. Né? E não era a pessoa que fazia isso, era o sacerdote que fazia. Então, entre as pessoas e Deus, estava o sacerdote. Era ele que tinha essa função. Hoje nós temos Cristo, que faz isso por nós. Mas naquele momento era o sacerdote que fazia, entre Deus e o povo. E aí ele disse para Saul que ele seria o primeiro rei de Israel, ele seria governador, seria administrador, ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você pega, o tio Vili não está aqui hoje, né? O tio Vili é o presidente da nossa igreja, eu sou o pastor, eu faço uma coisa, ele faz outra. Eu não faço o que ele faz e ele não faz o que eu faço. São coisas diferentes. Então isso era totalmente separado uma coisa da outra já naquele tempo. Quando Samuel fala isso para ele, é lógico que dá uma dor de barriga no cara, né? Tipo, mas eu não sou nada e agora você é o rei? Quando ele é levado para então ser proclamado como rei, acontece algo muito interessante. Capítulo 10, versículo 22 diz, consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? Falando de Saul, né? Saul já está aí, nós queremos proclamar esse cara como rei, esse cara não está chegando? O Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então, assim, ele chegou para ser proclamado como rei, morrendo de medo. Né? Bom, você vai ser o rei. Aí ele chega no lugar, vem com a sua família, tudo, cadê o cara que vai ser o rei? O cara está enfiado no meio da bagagem, entendeu? Se escondeu no meio das malas, dos sacos de comida, tudo que tinha lá, o cara se escondeu. Porque ele falou assim, naquele momento ele ainda dizia assim, mas quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para ter alguma autoridade no meio desse povo? E ele teve medo dessa responsabilidade como rei, mas ele foi proclamado como rei. Chamaram ele e falaram, não, você vai ser o nosso rei. Capítulo 11, versículo 14, diz, então Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Vamos reafirmar que esse cara vai ser o rei de qualquer jeito, ele vai ser, Deus escolheu ele para ser o rei. Então, beleza, se torna o rei. Capítulo 12, versículo 14 e versículo 21. Tá, você vai ser o rei, daí você vai fazer como? Como é que você vai agir? Deus não deixa ninguém sem instrução. Deus não manda a gente fazer nada sem dizer como fazer. E aí Deus deu instruções para ele assim, muito importantes, para que ele como rei não fizesse bobagem. Ele diz assim, capítulo 12, versículo 14. Se vocês temerem, servirem
e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Versículo 21. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, né, que era o costume dos outros povos em volta deles, que nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Eles olham assim, ó, você vai ser rei, você vai andar nos meus caminhos, você vai ser temente a Deus, você vai fazer a coisa certa. Faz o que tem que ser feito e você vai ser bem-sucedido. Vá pelo caminho correto e as coisas vão dar certo na sua vida. E aí, beleza, o cara vira rei. Legal. E aí o negócio começa a complicar. Você já ouviu dizer aquele negócio assim, que quando o poder sobe a cabeça, já era? A pessoa quando tem poder na mão, assim, você quer conhecer uma pessoa, use mulher, dinheiro ou poder. São 3 coisas que você pode descobrir o caráter das pessoas: mulher, dinheiro e poder. E talvez a gente ache que mulher e dinheiro sejam os piores, mas o poder é pior. Uma pessoa que tem poder nas suas mãos, que tem autoridade, pode se tornar um grande problema na vida de muitas pessoas. Está lá ele como rei, capítulo 13, versículo 4. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. O que ele resolveu fazer? Os filisteus naquele momento, um dos povos que mais perseguia o povo de Israel, as lutas, as guerras eram muito constantes. Naquele momento, os filisteus estavam como? Quietos, no canto deles. O povo filisteu não estava incomodando ninguém, estavam quietinhos no canto deles, estavam seguindo a vida deles, entendeu? Israel está aqui seguindo a sua vida, os filisteus estão lá seguindo a sua vida, e pronto, né? Tipo aquela diplomacia, né? Aquele negócio assim, ó, somos países aí distintos, povos distintos, mas vamos andar, né? Vamos andar, eu não interfiro aqui, você não interfere ali, a gente segue bem. Era um período de paz que eles estavam experimentando. Aí ele resolve mostrar serviço. Ah, mas eu sou rei, né? Então vamos mostrar para que eu sou rei agora, né? Vamos pegar e vamos arrebentar com esses caras. Porque assim, os filisteus eram um povo muito maior. Entendeu? Então assim, era aquele negócio assim, vai atacar? Beleza. A luta é grande, a derrota é certa. Não tem, vai dar errado. Não tem como dar certo um negócio desse. Aí ele fala, não, mas vamos lá. Vai mexer com aqueles que estavam quietos. No momento em que não tinha guerra, foi mexer com o inimigo que não atrapalhava. Para quê? Só para mostrar que ele era rei. Tipo assim, eu preciso mostrar quem eu sou. Isso no dia a dia nosso, né? Dependendo do que a gente faz. Tipo assim, eu vou fazer alguma coisa só para mostrar que eu sou pastor dessa igreja. Não. Ah, fulano vai mostrar, o Jonas vai mostrar, né, sua moral, porque ele é o líder dos homens. Né? Então, não, todo mundo tem que me ouvir. Sabe quando bate de frente assim? Essa era a ideia dele. E aí o que ele faz? Ele faz bobagem. Ele vai peitar quem ele não tinha que peitar, ele vai mexer com quem ele não tinha que mexer naquele tempo, e aí, de repente, ele começa a apavorar o seu exército. O povo dele começou a ficar apavorado com isso. 1 Samuel 13, versículo 6. Opa, para cá. Diz assim, ó. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, o que era óbvio, né? Você vai mexer com um exército muito maior que o seu, era óbvio que seria assim. Viram que era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado. O que eles fizeram? Esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Olha que humilhante isso. O cara vai mexer com quem não tem que mexer. E aqueles que são obrigados a ir junto com ele, porque afinal de contas ele era o rei, os caras têm que correr, se esconder. Tá, tem uma rocha, tem uma fresta, eu vou me enfiar nessa fresta. Tem um poço aqui que está desativado, eu vou pular no poço, porque se eu não fizer isso eu vou morrer. Então ele bota todo mundo numa situação extremamente constrangedora. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam ele tremiam de medo. Que lindo isso, né? O líder vai todo mundo se apavorar, tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. O que ele fez? Samuel, tipo, você é o cara que fala com Deus, né? Viu? Eu fiz bobagem. Eu fui mexer com os caras que eu não tinha que mexer
e nós estamos levando uma coça. Então, assim, Samuel, você pode vir para cá para fazer alguma coisa, fazer um sacrifício, para, né, ver se dobra o coração de Deus aí, se Deus tem misericórdia e ajuda a gente. E ele tinha dado um prazo de 7 dias. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: tragam-me o holocausto, que era o sacrifício queimado que era feito, né, algum animal queimado, e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam se reunindo, pensei: agora os filisteus vão atacar a gente. E eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu nome como rei de Israel. O que acontece? Quando o bicho pega, ele olha e fala assim: meu Deus do céu, mas cadê Samuel que não chega, né? O cara vai vir aqui para fazer o sacrifício e tal, diante de Deus, e o cara não chega. Ele fala o quê? Eu sou o rei, então deixa que eu mesmo faço esse negócio, deixa que eu resolvo. Uma das regras que não tinha negociação naquele tempo era essa: quem oferece sacrifício, quem faz qualquer coisa é o sacerdote. Ninguém outro tinha autoridade, direito, né, para fazer isso. E ele vai lá e faz no lugar do outro. Por quê? Porque o outro se atrasou? Não, porque ele fez bobagem. Porque ele foi mexer com coisas que ele não tinha que mexer. Ele devia ter ficado quieto no canto dele. Samuel 14, 24, mais à frente, vai dizer: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de todos os meus inimigos. Tá, passou por aquilo. Passaram-se alguns dias, vem essa parte do texto, que daí deu guerra de novo. E aí, é lógico, começou a perder de novo. E aí ele lembrou: não, mas nós precisamos ser espirituais. O cara faz bobagem o tempo todo, e de repente ele fala: agora eu vou ser espiritual. Eu falei: não, eu lembro que Deus falou sobre jejum, e se a gente jejuar e orar, Deus vai abençoar, e Deus vai fazer as coisas. A cabeça do cara. No meio da guerra, ele chega para os soldados e diz assim: ninguém come mais nada agora. Agora ninguém come mais nada, todo mundo vai ficar sem comer. Até terminar, até eu vingar todo mundo aí, até eu dar um jeito em todo mundo que se levantou contra a gente. Você já ouviu falar disso, de ir para a guerra e passar fome? Uma das coisas que mais se leva em conta é isso, né? Para que o soldado esteja em condições de lutar. Aí ele, um cara tão esperto, não sei se ele só procurava as jumentas do pai dele, ou se ele era meio metido a jumento, né? Porque não tem cabeça para nada. Ele bota o povo para ficar sem comer. E aí é lógico que desanima todo mundo, desanda tudo mais uma vez. E aí Deus questiona ele no capítulo 15, dizendo assim: viu? Por quê? Para que fazer desse jeito? Eu não prometi para você que se você fosse fiel, temente a Deus, eu ia abençoar, você ia se dar muito bem, as coisas iam bem na sua vida? Para que fazer tanta coisa sem noção? Para que se desesperar? Para que mexer com quem não tem que mexer? Para que ir lá botar a mão no fogo quando não precisa? Qual a necessidade disso? Deus questiona ele. E aí Deus fala que não é pela força que as coisas funcionam, mas é pela obediência. É sendo temente a Deus que as coisas funcionam, não é pela nossa força. E aí segue a história de Saul, né? Por mais um bom pedaço do livro aqui, falando, né, daquele texto de Davi e Golias. Vocês lembram disso? Foi lá, né, o exército todo ali diante dos filisteus, vinha um cara chamado Golias, afrontava todo mundo, né, e ninguém dava conta. Daí chega Davi, desse tamanho, e resolve o problema. Lembra qual era o tamanho de Saul? Saul era maior que todo mundo. Cadê o grandão agora? Aí vem aquela hora: não, mas eu sou o rei, né? Eu vou ficar só comandando aqui, né? De passinho em passinho vai se retirando. Ele vai mostrando que o tamanho dele também não ajudava nada. Vem isso. Depois, o povo começa a olhar para Davi, depois desse acontecimento lá de Golias, e o povo começa a achar legal. Ele fala assim: tá vendo esse cara aí?
Saul está aí, é o nosso rei, o cara só faz bobagem, Davi vem e resolve o negócio. E aí o povo começa a querer ter Davi como rei, no lugar de Saul. E aí já enche o coração de Saul de um outro sentimento chamado inveja. Ao ponto de Saul tentar matar Davi várias vezes. Perseguiu ele várias vezes, ou seja, alguém do povo dele, alguém dos dele. Ele chega ao ponto de falar assim, não, vamos matar, porque esse cara está querendo ser melhor que eu. Como é que ele vai ser melhor que eu? Eu sou o rei, eu sou aquele que tem moral, eu sei o que fazer. Faz tudo errado, mas acha que sabe fazer. Eu sei das coisas. E aí parte para esse lado de querer tirar a própria vida dele e fazer outras coisas repugnantes e abomináveis. Ao ponto de ter uma atitude que Deus condena muito antes dele nascer. Uma atitude que já vem lá do passado, que Deus sempre dizia, não façam isso. E ele sabia disso. Mas quando bate o desespero, primeiro eu vou lá e faço o que o sacerdote tem que fazer, eu tomo o lugar dele. Depois eu vou mexer com quem não tem que mexer. Aí eu vou botar o povo para ficar sem comer quando ele tinha que estar bem alimentado. De bobagem em bobagem, chega lá no capítulo 28, lá para o final. Versículos 7 e 8, dizem assim, então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram, existe uma mulher assim na cidade de Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher, e disse para ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. O cara chegou a ponto de procurar ajuda de morto. Pelo amor de Deus. Aí, assim, se já estava ruim, aí partiu o desespero. Aí o negócio tomou uma proporção maior ainda. E aí o texto fala sobre isso, já muito antes, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante. Eu vou usar a tradução que eu usei no domingo à noite aqui na sopa que a gente teve, que é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Eu acho tem algumas expressões muito interessantes, que elas dão um significado interessante da Bíblia de Jerusalém e a Bíblia católica. Ele diz assim, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao versículo 12. Cadê? Vamos lá. Só abrir aqui. 18, 9 ao 14. Ele diz assim, quando entrardes na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que no teu meio não se encontre ninguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, ou interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e é por causa dessas abominações que Yahvé, o teu Deus, as desalojará em teu favor. Tu serás íntegro para com Yahvé, o teu Deus. Isso vem muito tempo antes. Então não era algo assim que Saul podia dizer assim, nossa, nem sabia. Todo judeu conhecia. Um dos princípios do povo judeu, e aí eles dão de lavada na gente, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, até os 12 anos de idade, eles sabiam de cor. Entendeu? Até os 12 anos eu nem sabia ler direito. Mas não era de ler, era de falar. Quando Deus disse assim, ensine as palavras aos teus filhos quando se levantar, quando deitar pelo caminho, aquela coisa toda, era isso, o povo era ensinado. Então Saul sabia disso. Sabendo disso, ele foi procurar a ajuda de quem? De alguém que falava com o morto. O morto não fala. A Bíblia é muito clara nisso. Então ele parte para esse lado, vai para o desespero. E aí é lógico, de errado em errado, como é que termina a vida desse cara? Capítulo 31, versículo 1 ao 4. E aconteceu que em combate com os filisteus, de novo, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Boa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos, e mataram Jonatas,
Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos. Ele chega e diz para o cara que estava com ele, para o último que sobrou, ele falou assim: viu, me mata, porque eu não quero chegar ao ponto de dizer assim: os filisteus mataram o rei de Israel. Só que o escudeiro dele falou: não vou fazer um negócio desse, eu não posso fazer isso. Aí o texto continua: mas o escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada, jogou-se sobre ela. O cara se mata. Você fala assim, que trajetória que Deus tinha para aquele homem, quanta coisa que Deus prometeu, mas de uma coisa errada em outra coisa errada foi tomando uma proporção que no final o cara acaba se suicidando. Ele achou a vergonha de tirar a própria vida menor do que deixar os outros matar ele. Mas assim, e a vergonha que foi a vida toda dele? Ele não tinha capacidade de pensar nisso. Olha que triste, escolhido e abençoado por Deus, instruído por Deus através de Samuel, mas a trajetória previsível de falta de sucesso começa quando? Quando ele começa a fazer tudo errado. Quando foi isso? Ele quis ser o melhor. Esse negócio da gente querer ser o melhor, assim, nós queremos ser muito bons no que a gente faz. Você pode até ser melhor naquilo que você faz, mas se achar por causa disso, não fecha. A gente sabe que não é assim. Ele quis ser o melhor, mostrar serviço. Ele quis saber mais do que Deus. Ele quis ocupar o lugar que não era dele, era o lugar do sacerdote. Ele achou que porque ele era um escolhido de Deus, era rei, ele não precisava seguir as regras de Deus. O cara começou a se achar imune, assim: não, mas eu sou rei, então eu posso fazer o que eu quiser, ninguém pode falar nada. Ninguém do povo pode me questionar pelo que eu quiser. Ele arranjava guerra que não precisava, o povo podia se lamentar e tudo, mas ninguém podia questionar ele. Só que ele esquecia que Deus pode questionar, que Deus questiona as nossas atitudes, muito mais do que as pessoas. Ao perceber que estava ficando tudo ruim, colocou o povo então para passar fome, no momento que precisava de força. Foi repreendido por Deus naquele momento. E se nessa hora ele tivesse decidido rever a sua vida, ele ainda teria uma chance. Deus não condenou ele. Deus chegou e falou assim: cara, você está fazendo tudo errado, para. Né? Ajusta isso na sua vida. Bota as coisas em ordem. Não aprendia com seus erros, nem com a repreensão de Deus. Fez o que Deus condena, um ato repugnante, como a Bíblia diz. Ao querer a ajuda de alguém que dizia conversar com espíritos de mortos, acabou tirando a própria vida. Essa é uma trajetória horrível. Mas quando a gente começa a observar como ele começou como rei, a gente vê que isso já era previsível. Já dava tudo a indicar que ia ser desse jeito, que não ia terminar bem. Por quê? Porque ele deixou Deus de lado. Até chamou Deus de vez em quando, mas era no desespero. Ele não andou com Deus. E um dos propósitos que nós precisamos ter como homens é esse, de andar com Deus. A gente sabe que sozinho nós não somos nada. O propósito de andar junto a Deus. Então, indiferente do que ou de quem você seja, a gente precisa aprender a deixar Deus cuidar de todas as coisas. Nunca pensar que nós sabemos mais ou que nós sabemos melhor do que Deus. Conhecer a palavra de Deus e não se afastar dela. Nem todo mundo começa bem. Na verdade, eu falei antes assim, quem nunca fez daquelas coisas que você sabe que vai dar errado e vai lá e faz mesmo assim? Todo mundo faz isso. Pelo menos 1, 2, 50 vezes na vida. Né? A gente erra, a gente toma decisões erradas. Nem todo mundo começa bem. Todo mundo erra. É você, sou eu, a pessoa mais conhecedora da Bíblia do mundo, todo mundo erra. Quem não errou nesse mundo foi Jesus. Todos nós erramos, mas terminar mal não é um acaso. Terminar mal é uma escolha, entendeu? Ah, mas eu errei. Beleza? Está vivo? Dá para começar de novo. Dá para reorganizar. Dá para consertar. Então assim, a pessoa terminou muito mal, poxa vida, foi destino.
Destino, coisa nenhuma, foi escolha. A gente escolhe o caminho que a gente vai andar, nós decidimos isso. Deus nos dá condições de fazer isso. Então Deus está mais interessado no que nós somos do que no que nós somos capazes de fazer. O interesse é maior no nosso caráter do que naquilo que a gente pode fazer. O caráter vale muito mais. O caráter de buscar realmente viver conforme a palavra de Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Como é que está a tua trajetória de vida? Ela é previsível. A minha é, a tua é. Agora, qual a previsão? Aí só você sabe, só eu sei. Né? Porque só eu sei o que passa na minha cabeça, só você sabe o que passa na tua. Então, assim, como está a nossa trajetória de vida? O que foi, talvez não dá para consertar. Tem muita coisa que talvez não tem como a gente voltar atrás e consertar. Mas daqui para frente, como é que pode ser? A nossa vida, a nossa família, nós como homens, o nosso trabalho, né? Você como patrão, você como funcionário, indiferente. Como é que pode ser daqui para frente? Nós servimos um Deus de recomeços, que levam a uma bênção no final. Então Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Então não vamos desperdiçar isso. É o recomeçar, deixando a vida nas mãos de Deus. A nossa trajetória de vida, ela está sendo percorrida e é previsível. Nós só temos que perceber se precisamos mudar a trajetória ou se está bem assim. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Não, dá para continuar do jeito que eu estou, que vai dar tudo certo. Ou então, dá para continuar do jeito que eu estou, porque já deu tudo errado até aqui, então deixa eu lascar de vez. Não vale a pena, né? É o pensar de como nós vamos estar lá na frente. E juntos com o nosso Deus, saber que as coisas podem dar certo. Que as coisas podem dar certo, que as coisas podem mudar, que Deus pode ajustar as coisas na nossa vida, mas é a gente deixar Ele fazer as coisas, a gente saber que nós precisamos dEle, indiferente da posição que a gente ocupe, de como as pessoas nos vejam, se importantes mais ou menos, ou o perseguidor de jumento, que seja, que nem ele começou. Não importa. Importa a gente saber assim, como está a minha vida diante de Deus. E é isso que eu quero orar com vocês, antes de passar a palavra para o Jonas. Você pode ficar sentado mesmo. Ora por isso, eu quero que você pense na tua vida. Como é que está a tua vida com Deus, a tua trajetória de vida. Né? Graças a Deus não estamos, ou pensamos pelo menos, não estar no fim. Né? Nesse momento, estamos vivos. Quanto tempo? Só Deus sabe disso. Mas indiferente se a gente viver mais uma hora, um dia, uma semana, um mês, ou 30 anos, ou 50 ou 100 anos, como é que a gente vai chegar lá no fim? Como é que a gente chega lá? Como é que está a nossa vida diante de Deus para chegar lá? Senhor Deus, obrigado por podermos ter exemplos na Tua Palavra e ter exemplos tão bons, mas também ver exemplos tão ruins. Quando olhamos para a vida de Saul, vemos que ele começou tão bem, o Senhor tirou ele de um lugar tão simples, tão humilde, colocou ele numa posição tão elevada para ser bênção, mas ele conseguiu com a sua arrogância estragar tudo isso. Senhor, Tu sabes da nossa vida, de cada um de nós, o Senhor sabe como tem sido a nossa vida, qual tem sido a nossa trajetória de vida, e nós entendemos e sabemos onde a gente vai chegar assim, a gente sabe no que vai dar, mas nós pedimos ao Senhor, nos ajude a reajustar aquilo que precisa ser reajustado. Faça parte da nossa vida, Deus, nos ajude, nos instrua sempre, nos mostre o caminho a seguir. Não nos deixe tomar decisões erradas, Senhor. Não nos deixe fazer coisas que vão contra a Tua palavra, porque sabemos que isso nos afasta do Senhor, e longe do Senhor é o pior lugar que nós podemos estar. Toma cada um destes homens em Tuas mãos, cada família representada aqui, que a Tua bênção esteja sobre cada um e que juntos possamos continuar crescendo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Jonas. Obrigado, pastor, por essa palavra. Que Deus continue te abençoando. Eu só tenho um anúncio agora. Eu tinha mandado no convite lá que nós ia ter a caixinha para contribuição para o jantar, e nós, como departamento de homens, resolvemos levantar uma oferta
para o pastor, que ele vai fazer uma viagem em julho e lá para Israel, para Jerusalém, e nós, como departamentos de homens, queremos ajudá-lo. E daí resolvemos levantar uma oferta. Mas agora nós vamos juntar tudo numa caixinha, porque a janta foi tudo doado. Então não temos gasto com a janta, então vamos ofertar tudo para o pastor. Eu acho que ninguém tem nada contra. Resolvemos lá na cozinha lá, e é uma alegria. E nós temos só a agradecer pelo pastor que sempre está aí, contribuindo com o teu ensinamento nas nossas vidas, e queremos, com essa oferta, demonstrar um pouco do nosso amor por você. Então, chegamos no final da reunião. Quero agradecer a presença de todos e espero vê-los novamente na nossa próxima reunião. E agora quero convidar, vamos tirar nossa foto aqui na frente.